Olá! Hoje a gente vai fundo numa das jornadas de engenharia mais interessantes da aviação moderna, a evolução do Airbus A321. O foco aqui vai ser em como uma única ideia, uma única filosofia no sistema de combustível, conseguiu transformar um avião de rotas curtas em um verdadeiro gigante capaz de cruzar oceanos. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta, olha, não está num motor supernovo ou em asas gigantes. Está numa filosofia de design que é, ao mesmo tempo, genial de tão simples e super poderosa. Então, vamos direto ao ponto para entender isso. Antes da gente falar das diferenças entre o A321 normal, o LR, o XLR, a gente precisa entender a única regra que nunca, jamais muda em toda a família A300. É a base, o alicerce de tudo que foi construído em cima. E essa analogia do prato de jantar é, sério, perfeita. Não importa quanto combustível o avião tem no total ou de quantos tanques diferentes ele vem, a missão final é sempre a mesma. Manter esses pratos dos motores, que são os tanques das asas, cheios até a boca pelo maior tempo possível. Então, o ponto-chave é esse. Os motores nunca bebem combustível direto do tanque central ou de qualquer outro tanque. Extra. Nunca. Eles só se alimentam do que está nos tanques das asas. Todo o resto do sistema, toda a complexidade, existe para uma única coisa: manter as asas abastecidas. É uma lógica simples, segura e super consistente em toda a frota. Ok, com essa regra de ouro bem clara na cabeça, vamos começar do começo. O modelo que deu origem a tudo, o A321 padrão. No A321 Standard, a lógica é super direta. O combustível do tanque central é o primeiro a ser usado. Mas, lembrando da nossa regra, ele não vai para os motores. Ele é transferido para os tanques das asas, para manter ela sempre no máximo. Só depois que o tanque central está zerado, é que o nível de combustível nas asas começa a baixar de verdade. E aqui está o nosso ponto de partida. Pouco mais de 20 toneladas de combustível. É uma capacidade boa, claro, mas para sonhar com voos mais longos, a Airbus precisava de mais espaço, precisava de uma despensa bem maior. E é aqui que a genialidade modular da Airbus entra em cena. Para transformar a A321 num avião transatlântico, a resposta não foi redesenhar tudo, foi basicamente adicionar gavetas de combustível. Essa solução foi batizada de ACTs, ou tanques centrais adicionais. Dá para pensar neles como se fossem containers de combustível que podem ser instalados ou removidos do porão de carga. Isso dá uma flexibilidade enorme para a companhia aérea, que pode escolher ter mais combustível ou mais espaço para bagagem, dependendo do voo. E o que é fascinante aqui é ver como a filosofia se mantém intacta. Os ACTs não alimentam os motores. Eles alimentam o tanque central, que por sua vez alimenta os tanques das asas. A sequência só ganhou um novo passo lá no começo. A despensa simplesmente ficou maior e mais organizada. O resultado? Um salto impressionante na capacidade. Com os ACTs, são quase 6.000 quilos a mais de combustível. Isso deu ao A321LR o fôlego que ele precisava para conectar cidades que antes eram territórios só de aviões bem maiores. Claro, mais tanques significam mais gerenciamento. Então, um novo painel foi adicionado no cockpit. Ele permite que os pilotos monitorem e, se for preciso, controlem manualmente a transferência de combustível dos ACTs. Tudo para garantir que o sistema funcione como um relógio suíço. Mas a Airbus sentiu que ainda dava para ir mais longe. Eles pegaram esse conceito e levaram ao extremo com a versão XLR, o Extra Long Range, que foi projetado para o máximo de alcance possível num avião de corredor único. A grande inovação aqui é o RCT, o tanque central traseiro. Diferente dos ACTs, que são modulares, o RCT faz parte da estrutura do avião. É uma solução permanente, pensada desde o início para espremer cada gota de capacidade de combustível. E mais uma vez, a elegante lógica da Airbus se repete. O novo RCT se torna a primeira fonte de combustível na fila. Ele enche o tanque central, que enche os tanques das asas, que finalmente alimentam os motores. A sequência é a mesma, só que agora com uma despensa principal gigantesca no começo de tudo. E o resultado é simplesmente espetacular. Uma capacidade total de mais de 31 toneladas de combustível. Isso é um aumento de mais de 50% em relação ao modelo original. E o mais incrível, tudo isso mantendo a mesma fuselagem e a mesmíssima filosofia de combustível. É claro que integrar um tanque como o RCT não é uma tarefa simples. Exige bombas próprias, um gerenciamento de centro de gravidade muito mais sofisticado, proteções térmicas e estruturais avançadas. É, de verdade, o auge da engenharia desse sistema.
Certo, a gente viu cada etapa dessa jornada. Agora vamos colocar tudo lado a lado para ter uma visão completa dessa evolução incrível. Esta tabela resume tudo de forma brilhante. A lógica fundamental, aquela sequência de reabastecer as asas, é idêntica em todos eles. O que muda é só o ponto de partida do combustível. Do Standard ao LR e ao XLR, a filosofia do prato de jantar se mantém firme como uma rocha. E este gráfico aqui mostra o poder dessa evolução. Cada barra não é só um aumento, é um salto gigantesco em alcance e capacidade. Fica muito claro visualmente como esse design modular inteligente permitiu um crescimento tão espetacular. No fim das contas, essa é a grande lição. Ao se apegar a um princípio de design robusto, fundamental, a Airbus conseguiu adaptar e evoluir uma aeronave de maneira incremental, atendendo a novas demandas do mercado sem precisar jogar tudo fora e começar do zero. Uma verdadeira aula de engenharia. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história do A321 é sobre construir de forma inteligente sobre uma base sólida. Onde mais, no nosso dia a dia, a gente vê esse tipo de evolução modular brilhante acontecendo? Fica a reflexão. A gente se vê na próxima.